Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a professora Neusimar. Nós não nos conhecemos, eu creio que não nos conhecemos ainda, não nos conhecemos, tá? É um prazer começar a trabalhar com vocês agora e, apesar de todas essas circunstâncias, começarmos já nesse momento em que a gente não pode se ver pessoalmente, né? Nós sabemos que tudo isso é um lapso temporal apenas e é um lapso imprescindível para a manutenção da nossa saúde e da saúde da nossa família, né? Então, vamos continuar aí no nosso isolamento social, mas vamos deixar de estudar. Estudar nesse momento é imprescindível para o nosso desenvolvimento intelectual, até porque ficarmos em casa apenas, sem estudar, só comendo, dormindo, descansando, isso para as pessoas que estão realmente em isolamento social, claro que excluídas as pessoas que obrigatoriamente estão trabalhando nesse período, né? Que não tem como trabalhar em casa, como é o meu caso. Então, para nós que estamos em casa, vamos estudar, né? Passar o tempo da melhor forma, estudando, reconhecendo nosso conteúdo, melhorando naquilo que nós perecemos, naqueles conteúdos que nós temos mais dificuldades, tá bem? E para auxiliá-los, eu estarei aqui e hoje nós vamos começar a falar um pouquinho da petição inicial. Na verdade, eu sei que a professora Regina já deve ter passado esse material para vocês, né? Pelo menos dado início a ele, mas a gente vai falar da petição inicial como um todo hoje, já que o processo é de conhecimento, então a gente começa a falar da petição inicial. Então vamos lá. Vamos falar da petição inicial, tá? A petição inicial, ela tem alguns requisitos que estão previstos lá no artigo 319, tá? Ele obrigatoriamente tem que ter o juízo para quem é dirigido, então, para que vara essa petição está sendo encaminhada, para que vara, minto, né? Para que vara especializada, se vara civil, vara penal, se o civil, se é tributário, quando tem vara especializada, se vara especializada da família, para que tipo de vara é especializada. Se a vara se é a primeira, segunda, terceira vara, a gente não sabe, isso só depois da distribuição, né? Os nomes, prenomes, precisa conter também a qualificação, que é nome, prenome, estado civil, existência de união estável, RG CPF, CNPJ, endereço, uma obrigatoriedade do CNJ, que é colocar o endereço eletrônico da parte, tá? Telefone se tiver, domicílio, enfim, qualificação completa. Além da qualificação completa, fato e fundamento do pedido, os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com todas as suas especificações, porque o que não for pedido não será ganhado, né? O que eu não peço eu não ganho. O valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos e a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, tá? Pois bem. Certo. Pois bem, requisitos então da petição inicial: endereçamento, que é o juízo para onde ela é direcionada, as partes e a qualificação, como eu falei, fatos e fundamentos, pedido, valor da causa, provas e audiência de conciliação ou não. Regras de competência. Eu faço o pedido de competência, o pedido do endereçamento, de acordo com a competência, tá? Competência em razão da matéria, que é a causa de pedir. Competência em razão da pessoa, sujeitos e partes, se forem pessoas específicas. Competência Competência em razão da função, hierarquia, quando é uma estrutura organizacional. Competência em razão do território, que é uma competência em relação ao local. E competência em razão do valor da causa, correto? Isso aqui nós veremos também pouco a pouco em cada aula. O artigo 294 ao artigo 311 fala das tutelas. Nós temos tutela de urgência e tutela de evidência, tá? Que é imprescindível também. Boa parte dos pedidos, das ações que a gente distribui, das iniciais que nós distribuímos, elas vêm com pedido de tutela, seja de urgência, seja de evidência. Então, nós precisaremos entender essas tutelas e nós vamos aos pedidos. Nós temos pedidos imediatos e pedidos imediatos, tá?
Os pedidos que a gente precisa identificar para o juiz são se nós queremos pedir, se o nosso pedido é uma providência condenatória, uma providência constitutiva ou simplesmente uma providência declaratória. Isso é chamado de pedido imediato, tá? Se eu quero uma condenação, se eu quero uma constituição de prova, se eu quero uma declaração apenas, correto? Quanto ao pedido imediato, né, quando eu peço uma tutela de direito material, como eu busco aquilo que se busca como bem de vida, bem da vida, por exemplo, tá? Quando eu quero algo muito específico, eu tenho outro tipo de pedido, que é o pedido imediato. Pois bem, o artigo 319, lá no inciso 4 do CPC, ele fala da manifestação processual de uma pretensão que se pretende ser protegida via tutela jurisdicional. Aqui estamos falando especificamente dos pedidos, né? O pedido, ele tem que ser certo e determinado, tá? Conforme está lá no artigo 322 a 342. Eu preciso identificar o que eu quero e quanto eu quero. Então, o pedido certo, que é o pedido imediato, pedido de condenação, pedido determinado, o alcance do pedido, quanto se pretende receber. Tudo isso eu preciso pedir. Vejam que eu digo sempre o seguinte: o que eu não peço, eu não ganho. Se eu não fizer o pedido, se eu não pedir no meu pedido da petição inicial, se eu não elencar as coisas que eu quero no pedido, o juiz não analisará. Então, o momento é, na petição inicial, eu identificar os pedidos que eu pretendo ganhar, ou que eu pretendo que sejam analisados, né, em relação aos direitos que eu pretendo que sejam analisados. O pedido deve ser certo, conforme diz o artigo 322. Para que o pedido seja certo, eu tenho que ter no principal, inclusive, correção monetária, juros, verbas de sucumbência, honorários advocatícios, tá? Tudo isso faz parte do pedido certo. Eu posso fazer também pedidos de prestações sucessivas como objeto do pedido, tá? Benefícios previdenciários são prestações sucessivas, alimentos são prestações sucessivas, pagamento de aluguel é prestação sucessiva, tá certo? E aí o 323 vem falando desse tipo de obrigação sucessiva, de prestação sucessivas, que elas serão consideradas incluídas no pedido. Correto? Enquanto dura a obrigação, no curso do processo, essas obrigações, essas prestações irão se vencendo. Serão vincendas, como nós chamamos. Ainda falando do pedido, da interpretação do pedido tem um conjunto da postulação e incide nesse conjunto da postulação o princípio da boa-fé. Excepcionalmente, o pedido pode ser genérico, tá? Como que esse pedido poderá ser genérico? Excepcionalmente, nas ações universais, em ações de petição de heranças, petição de herança, tá? O herdeiro quer fazer parte do rol de herdeiros de um inventário, então ele não sabe quanto é o patrimônio, ele não sabe quanto tem para receber, então ele faz um pedido genérico, apenas fazer parte daquilo, mas não tem um valor específico, porque ele também não sabe qual é o valor específico. São ações específicas, né? Em que cabe o pedido genérico. Vamos lá. É possível acumular pedidos? É possível acumular pedidos, sim. É possível pedir danos morais e materiais, tá certo? Somando os dois pedidos, eu consigo fazer esse primeiro. É possível fazer uma acumulação de pedidos eventual, se o primeiro pedido não for acolhido, que o segundo seja, tá? O segundo pedido só poderá ser examinado se o primeiro não for acolhido. Contrato nulo, ou caso no contrato não seja declarado nulo, que o juiz anule algumas cláusulas especificamente ou unicamente, né? E é possível também a acumulação de pedidos. Se aquilo for procedente, analisar. Se o primeiro for procedente, analise então o segundo pedido também. Ou pedidos alternativos. Eu formulo 2 ou mais pedidos e aí eu dou opções em relação ao pedido. Caso este juízo não aceite tal coisa, que este magnânimo juízo, majestoso juízo, que esse juiz analise então sucessivamente tal pedido.
Quanto à acumulação ainda de pedidos, é necessário que os pedidos sejam compatíveis, que seja de competência do mesmo juízo e que haja uma conexão ali entre os pedidos, né? Eu vou pedir uma ação de busca e apreensão e uma revisão contratual, certo? E o mesmo procedimento. Posso modificar o pedido, reduzir ou incluir, aumentar ou diminuir o meu pedido? Depende. Se for antes da citação do réu, eu consigo efetuar essa modificação, tá? Após a citação, até a fase do saneamento, e aí, para eu alterar esse pedido, a outra parte tem que se manifestar também, correto? Em relação ao valor da causa, tá? Em relação ao valor da causa, nós temos um requisito obrigatório, porque é a expressão econômica do direito reclamado pelo autor. E aí, o artigo 292 vem falando dos critérios para essa quantificação do valor da causa. Pois bem, emenda inicial. Eu protocolo lá minha petição inicial, que eu fiz, tô achando que minha petição inicial está linda, maravilhosa, mas quando chega lá, o juiz que recebe a minha petição inicial analisa e verifica a falta de algumas coisas na minha petição, tá? De alguns detalhes que não são tão pequenos. Pois bem, é possível emendar a inicial? O que é essa emenda? Essa correção da inicial? É preciso emendar a inicial, corrigir a inicial? É possível sim corrigir a inicial. Como é que eu faço essa correção da inicial? A primeira coisa é que a emenda, ela é a possibilidade de sanar os vícios, né? São, logicamente, os vícios que são sanáveis. Então, é possível eu corrigir esses defeitos ou essas irregularidades no prazo de 15 dias, tá? É defesa ao juiz indeferir sem oportunizar a minha emenda. É defesa ao juiz, de fato. Mas ele não indefere, em via de regra, ele abre prazo para que eu faça a correção da minha petição inicial. Quanto ao juízo de admissibilidade, o juiz analisa o quê? Ela pode ser positivo, neutro ou negativo, que é o indeferimento da petição inicial, a improcedência liminar do pedido, tá? Ele pode ser positivo, recebe a minha petição para deferir, o neutro não se manifesta e o negativo ele indefere a minha petição inicial. O positivo, então, é o recebimento, quando a petição inicial cumpre os requisitos impostos pela lei, então o juiz recebe e ordena a citação do réu. No neutro, não há nenhum vício, nenhum erro para ser passível de correção. O juiz intima o autor para emendar a inicial, tá? No prazo de 15 dias, nos termos do 321. Isso quando há vício passível de correção. 15 dias nos termos do 321 é a citação do réu. Se não cumprir, o juiz pode indeferir a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. É como se eu não tivesse interesse em resolver aquela lide, em dar andamento ao processo. E a negativa, o juiz já indefere de plano, tá? A minha petição inicial, quando há um grave vício na petição inicial que impossibilita de seguir o processo em frente. O juiz já pode indeferir a petição inicial de plano, extinguindo o feito sem mérito. Isso aqui é do artigo. No caso da indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de uma ação terminativa, o autor pode recorrer, tá? Vamos lá. O autor pode recorrer disso. A improcedência liminar do pedido se dá, então, quando o juiz julga o feito antes de citar o réu e ele extingue com resolução do mérito, pelo fato do objeto do litígio ser controvertido a questões já pacificadas. Quando o feito se trata de questão de direito ou de fato já aprovado com documentos anexos, nos casos do artigo 332. Em caso de indeferimento da petição inicial,
e extinção do processo com resolução do mérito por se tratar de uma decisão, qual é o recurso cabível? Recurso cabível aqui, recurso de apelação, só é possível recorrer minto, não é só é possível não, tá? É que, na verdade, o primeiro recurso que se tem para uma decisão terminativa, como é uma decisão, uma sentença, é o recurso de apelação. Mas é possível outros recursos para outros tipos de situações, tá? Então, recurso à apelação no prazo de 15 dias, ou o juiz também poderá fazer um juízo de retratação no prazo de 5 dias. Vejam bem, isso que nós estamos falando é tudo que a professora Regina já havia passado para vocês, tá? Já era material de aula que vocês já haviam recebido e já haviam estudado. Correto? Nós continuaremos as próximas aulas seguindo a nossa ementa. Eu vou disponibilizando o material para vocês no portal, correto? E esse áudio para vocês acompanharem a apresentação dos slides. Se tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. O meu e-mail é neusimar.magalhães@anhanguera.com, tá bem? Eu estou à disposição de vocês. Eu estou no grupo, né? Que eu vi que a professora Regina criou um grupo, me colocou no grupo de vocês. Então, eu estou nesse grupo. Assim que vocês quiserem falar comigo, que vocês precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato comigo, que eu já informo para vocês, já dou o retorno sempre que possível, tá bem? O quanto antes. Precisando de alguma coisa, então, eu estou à disposição. Muito obrigada, pessoal.